Então, hoje é a quinta paraxá da Torá, Hayei Sará, a vida de Sara. O nome da paraxá é a vida de Sara e começa relatando a morte de Sara. O primeiro versículo é: e foi a vida de Sara 127 anos, e esses foram os anos da vida de Sara. Essa paraxá, Gênesis 23, 24 e 25 até o versículo 18, ela começa com a morte de Sara e termina com a morte de Avraham. E no meio tem umas coisas interessantes aí. Tem tanta coisa para falar que eu tive que optar, e o que eu não falar hoje vai ficar para o ano que vem, para quando essa paraxá voltar daqui a um ano. Então vamos lá, o que eu optei por falar, né? Então, Yitzhak, o filho, né? O filho de Avraham e Sara cresceu, e Avraham, já velho, né? Ele teve filho com 100 anos. Ele pediu ao Eliezer, que é o administrador de bens da casa dele, pediu que o Eliezer fosse até a Mesopotâmia, no local onde residia a família dele, a família de Avraham, para trazer uma esposa para Yitzhak, porque ele não queria que Yitzhak, ele já estava preparando uma herança monoteísta, né? Avraham foi o pai do monoteísmo e ele estava preparando uma herança, uma descendência monoteísta. Se o Yitzhak se casasse com uma moça de uma das tribos nativas locais, todas as tribos eram politeístas. E já a família de Avraham, lá na Mesopotâmia, embora ele tenha nascido numa família politeísta, a família já teve a vivência de ter um filho, né? Tem umas histórias no Midrash de que o pai de Avraham tinha uma fábrica, uma loja de ídolos e que Avraham quebrou todos. Então, a família já tinha uma vivência, né, do que seria o monoteísmo. Então, ele queria garantir esse legado, né, essa descendência monoteísta. Então, ele fez com que o Eliezer jurasse que ele iria trazer uma moça da Mesopotâmia, de dentro da parentela, né, dele, lá a família original, Avraham, Yitzhak e Yaakov, casaram com primas de primeiro, primas de segundo grau, e já dissemos em outra paraxá que a Sara era sobrinha de Avraham, e não considerado incesto, né, esse tipo de relação. E Yitzhak casou com a prima, né? Então, o Eliezer foi com caravana, né? Levou, me parece que 10 camelos, e eu separei alguns comentários que nos interessam aqui, né? Iluminei, é tudo muito interessante nessa paraxá, quer dizer, em tudo que vimos, mas o que eu iluminei para comentar hoje, né? É o primeiro sinal que aparece entre o homem e Deus. Quem nunca fez sinal? Se for isso assim, assim, então a consequência será tal e tal. Né? Eu vou ligar, mas se der ocupado, isso no tempo de telefone ocupado. Então, são sinais que as pessoas, por uma, que o Freud chamava de memória arcaica ou lembrança arcaica, por um pensamento mágico, as pessoas costumam, consciente ou inconscientemente, observar sinais. Umas mais, outras menos, outras não percebem que fazem, mas fazem ou não fazem, percebem ou não percebem, consciente ou inconscientemente. Tem essa questão dos sinais, né? Então, essa foi a inauguração do sinal que
a pessoa faz com Deus. Quer dizer, me mostre o caminho. E Eliezer, ele deu a senha. Ele disse como eu vou reconhecer a mulher adequada para o filho do meu senhor, né, para o filho de Abraão, para Isaac. Como é que eu vou reconhecer? Então ele diz assim, o sinal que ele fez foi o seguinte. Eliezer disse, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz benevolência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para pegar água no poço. Seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu senhor Abraão. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filha de Betuel, filho de Milcá, mulher de Nahor, tudo parente, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Muito bem, eu ultrapassei, eu estou vendo aqui que eu ultrapassei. Então o sinal era esse. Eliezer disse, como eu vou conhecer a moça adequada para Isaac? Então será aquela, então está na hora das moças, isso gente, depois de uma jornada de hoje Israel até o Iraque, né, 1.000 e poucos quilômetros, como já vimos uma vez. Né, por aí, se eu não me engano. Então, chegando lá, ele disse, Deus me ajuda, né, a reconhecer a moça adequada. Então, façamos assim. Aquela que eu pedir água e ela disser, bebe e também darei água aos seus ou teus camelos, essa será a moça. E aí ele chega à cidade, eu já li um pouquinho, e era a hora em que as moças estavam indo encher os cântaros. Então a moça era muito bonita e desceu ao poço ou à fonte e encheu o seu cântaro e subiu o cântaro. Então Eliezer correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, abaixou seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Reparem que a história é contada na Torá pela segunda vez, a mesma história. Né? Ele fez o sinal. Aliás, eu estou falando Eliezer, mas na Torá não diz o nome Eliezer. Né? Isso é uma dedução, porque começa assim. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Esse era Eliezer. Então, nós sabemos que esse era Eliezer, mas não está escrito aqui. O administrador dos bens de Abraão. Então, ele primeiro fez o sinal. Aí, agora a gente vai olhar o estilo, a literatura, né? Então, foi relatado o sinal com detalhes, né? Aquela que eu disser,
me dá de beber, e ela disser, darei também de beber aos teus camelos. Essa é a moça adequada. Depois, e aí as moças foram ao poço, ou à fonte, e chegou uma bela moça, e ele disse, deixe-me beber do cântaro, e ela disse, beba. Então tá. Não disse, aí a moça fez exatamente como Eliezer tinha feito o sinal, ou como Eliezer tinha solicitado. Estão entendendo? Na Torá não tem palavra inútil, não tem repetição que não tenha alguma intencionalidade. E aí, passamos para o 27. Então, o Eliezer correu-lhe ao encontro, aqui está servo, mas eu vou falar Eliezer. Correu-lhe ao encontro e disse, me perdi. E disse, aí Eliezer disse, bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraham, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. Então, aqui o agradecimento. Dou um salto até o versículo 34. Quem atendeu? Aí ele perguntou, quem é você? Ela disse, sou filha de Betuel. Então, sou filha de Betuel, nós temos palha, ela dizendo, isso aqui eu não anotei para ler. Então ela disse assim, temos bastante palha, temos lugar para os camelos, vocês podem pernoitar aqui. Ele disse, quem é você? Ela disse, sou filha de Betuel. E quando Eliezer chegou à casa, quem atendeu o Eliezer foi o Lavan, o irmão da Rivca, da Rebeca. Essa moça é a Rivca, a Rebeca, uma das 4 matriarcas. E quem atendeu foi o Lavan, não o Betuel, foi o irmão, o Lavan. E aí, ele se apresentou, Eliezer disse, eu sou o servo de Abraham. Contou a história do Abraham, o Senhor abençoou muito o meu senhor, e Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho, e depois da sua velhice, deu-lhe tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo, irás para a casa do meu pai e a minha família, e de lá tomarás mulher para o meu filho. E aí, muita gente diz que o judaísmo é machista, né? Nada a ver, só que não, como se diz modernamente. Isso não é verdade. Temos aqui também o primeiro sinal. O primeiro sinal, lá em cima, está no versículo 8, que eu pulei essa parte, mas eu vou repetir. Porque aparece de novo lá embaixo. Quando Abraham pede para ele jurar que vai trazer uma moça da família para o Yitzhak, ele diz assim, Abraham diz para Eliezer, se a mulher, porém, não quiser te seguir, serás livre do juramento. Gente, onde tem machismo aqui? Onde a vontade da mulher é respeitada? Onde? Isso foi entre 3.800 e 4.000 anos passados, atrás. Vou falar mais, né? Até o Lavan. Então, eu tô meio perdida aqui. Então, desataram os camelos. Eu sou servo de Abraham. E Sara teve um filho e tal, já li.
E o meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho daqui, em cuja terra habito, porém, irás à casa de meu pai, a minha família, e lá tomarás mulher para o meu filho. Então eu disse ao meu senhor, e se a mulher não quiser vir? E ele disse, então serás livre. Ele está contando pela terceira, né, a Torá, o capítulo está contando a mesma história pela terceira vez. A primeira vez, com detalhes, a primeira vez foi quando Eliezer fez o sinal, a segunda vez foi quando o fato ocorreu, o sinal se cumpriu, e a terceira vez, retroativamente, ele está contando a história para o Lavan, para o irmão da Rivka. Quer dizer, são primos lá de sobrinhos de Abraão, primos de Isaac. E hoje eu cheguei à fonte e disse, Eliezer continua falando para o Lavan, para o irmão da noiva, da suposta noiva por enquanto, porque ela vai ser consultada. E hoje cheguei à fonte e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, com as mesmas palavras, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água do cântaro, e antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca Rivka saía com seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte, tirou água, e eu lhe disse, peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse, bebe e também darei de beber aos teus camelos. Eu bebi e ela deu também de beber aos camelos. A Torá relata a mesma história pela terceira vez, quando a Torá podia ter dito. Então aconteceu de acordo com o sinal que a Torá é tão econômica, né? E aqui tem tantos detalhes. Por que será? Será que é porque é possível fazer sinais? Então, quando aconteceu o fato real, poderia ter dito. Então, aconteceu exatamente como Rivka, o sinal que Eliezer havia pedido. Quando ele chegou com Lavan, a Torá podia ter dito. E aí, Eliezer contou para Lavan o sinal que havia feito e que havia ocorrido, quer dizer que ele contou o fato para qual era o sinal para o Lavan, é não repetir tudo de novo. E repetiu. Quem quiser olhar, degustar essa poesia, está no Gênesis 24, capítulo 24. Então eu perguntei à moça, de quem és filha? E ela disse, sou filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milcá. Então eu pus uma joia sobre o seu rosto, pulseiras sobre as suas mãos. Talvez aqui seja a origem da aliança física, né? Deu joias para ela. E inclinando-se, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão. Quer dizer, ele contou para o Lavan até que ele agradeceu ao Senhor. Então, responderam Lavan e Betuel. Lavan o Lavan, o irmão, e Betuel, o pai, disseram, isso vem do Senhor. Né? Do Senhor procedeu essa história. Então, comeram, aí eles foram, né, comer, porque antes, quando eles ofereceram comida, Eliezer disse, eu não li essa parte, mas Eliezer disse, não vou comer antes de dizer o que eu vim fazer aqui. Então, agora comeram e beberam, e aí o irmão e a mãe disseram, fique a moça conosco alguns dias, ou alguns dias, pelo menos 10 dias, depois irá. Então, e disseram, chamemos a moça
e vamos perguntar a ela. Chamaram a Rebeca e disseram-lhe: você quer ir com este homem? E ela respondeu: sim. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e o servo de Abraão e seus homens, quer dizer, os homens da caravana, e abençoaram a Rebeca, a Rivcá, e disseram: ó, nossa irmã, sê tu mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. E Rebeca se levantou e, seguiu com Eliezer. E aí teve o encontro, Isaac saía ao campo, a orar no campo, à tarde, levantou os olhos, e eis que viu a caravana se aproximar. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac. E ela perguntou a Eliezer: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E Eliezer disse: é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Essa também é um costume que permanece até hoje. A noiva, ao se casar, cobre o rosto, né, com o véu. Isso aqui eu acho que tem um tipo de moda, né, de tradição, mas dentro do judaísmo é ritualístico, porque tem essa origem, não só nessa origem, tem origem também no casamento do Yaakov. Nós vamos chegar lá na próxima paraxá. Bom, isso foi... Aí depois entra no capítulo 26, que é a morte de Abraão. Abraham e Sará também tem aqui, que isso vai ficar para o ano que vem, quando essa paraxá chegar, ou de repente durante a semana, porque essa paraxá vai ser do próximo sábado. Então, durante a semana eu posso completar com mais um vídeo, se quiserem. É nessa paraxá também que aparece os combinados de uma compra de terreno. Porque quando Sara morreu, ela morreu em Hebron. Hebron está lá até hoje com esse nome, em Kiriat Arba. Então Abraão comprou um terreno para enterrar a Sara. E no capítulo 23 tem todas as tratativas, de quem ele comprou, quanto ele pagou e qual a delimitação do terreno. E ali Sara foi enterrada e depois, no final dessa paraxá, Abraão morreu e Abraão também foi enterrado lá. Em português se chama a Tumba dos Patriarcas ou a Caverna dos Patriarcas. Existe até hoje, aberto à visitação em Hebron. E lá estão enterrados os patriarcas, as matriarcas. É um lugar muito santo. E então a primeira também tratativa de compra e venda, a primeira escritura com delimitações. Uma paraxá muito rica e que introduz muitas coisas assim na cultura e na civilização, né? E hoje vimos a introdução de um sinal, como fazer um sinal com Deus. E esse fato é relatado 3 vezes com detalhes. Quando é feito o sinal, durante a ocorrência, conforme o sinal, e relatado depois retroativamente que foi feito o sinal e aconteceu. E também acho importante desmistificar essa história de que o judaísmo é machista. Muito pelo contrário. Temos aqui um exemplo que eu não sei se modernamente algumas culturas usam, ainda não, já usam essa concordância, necessidade de concordância da noiva ou da moça, se ela quer ir, você quer ir. Há 4.000 anos atrás, lá na Mesopotâmia, né, perguntar para a moça, você quer ir?
quando as pessoas imaginam que os casamentos na época eram uma troca de camelos, então acho isso importantíssimo e faço questão de destacar, né? E, como se diz modernamente, eu tenho lugar de fala. Então, não, o judaísmo não é machista, muito pelo contrário. Então, gente, essa foi a Paraxá. Comentários, perguntas, likes e dúvidas. E estaremos aqui na próxima semana com a próxima Paraxá. Tchau e até o próximo vídeo.